que a gente faz pra não enlouquecer? Porque eu tô triste, eu tô deprimido em relação à família, a essas pessoas. Gente, como prometi no último vídeo, tamo aqui de volta com o Romeu. Olha que bonitinho, dá um close na cara dele, ele é muito fofinho. Bom, Cláudio, eu vou ler alguns comentários, as pessoas já viram o vídeo do meu Bolsominion secreto, mas isso aqui são pessoas da audiência do Põe na Roda. Todos, exceto meu pai, votam nesse cara. Me sinto totalmente ofendido e triste. Estar perto deles me faz mal. Aí a Carla Zaires falou: sinto ódio borbulhar no meu sangue, mas não brigo porque família a gente deixa quieto. Mas é triste saber que aquela pessoa que devia se preocupar com você vai votar em alguém que te menospreza e quer seu mal. Ricardo H. Fornari: meus pais, minha avó, meu irmão, vários parentes conhecidos. Me sinto acuado. Batista Eduardo 507: me sinto traído. Toda a minha família apoia ele. Me sinto traído porque eles me dizem uma coisa, mas as atitudes são completamente opostas. Não adianta dialogar, já tentei de tudo quanto é jeito. Maria Paula SSZ falou: sim, inclusive quando coloquei o filtro Mulheres contra Bolsonaro, uma parente próxima demais de mim postou que mulher que não vota Bolsonaro é vadia. Curiosamente, o cara que disse que mulher devia ganhar menos porque é engravida, o cara que... Teve uma lei que ele tentou aprovar pra tirar a prioridade de atendimento de vítimas de estupro no SUS, tentou diminuir licença maternidade, as pessoas não sabem disso, curiosamente, as pessoas que votam nele. Não, e diz que se ela é feia, ela não merece ser estuprada, né? Não, absurdos. Agora, assim, é muito difícil, por mais que voto seja direito de cada um, a gente vive numa democracia, cada um vota em quem quiser, mas eu tenho uma tia que declarou voto nesse sujeito, eu amo ela e eu chorei, porque eu não consigo entender uma pessoa que diz que me ama, como eu falei no vídeo do meu Bolsominion secreto, engrossando o couro dos que me matam. E eu não entendo, porque eu tentei argumentar, aí ela fala, mas tem que acabar com a corrupção. Mas tem provas de que esse cidadão também é corrupto. Em 27 anos como deputado, não apresentou qualquer coisa relevante, como projeto, como lei. Então, assim, eu não entendo. Não, e até os projetos que ele fazia não eram de bem coletivo, né? Não, e não entende de economia, não entende de administração, vai falar sobre esses assuntos na Globo News. Assistam a entrevista no Globosat completa, gente, por favor, porque senão vão falar que é edição. Mas assistam completa, porque é uma vergonha. E aí o país passando pela pior crise, e aí eu não consigo acreditar que minha tia tá votando por qualquer um desses motivos, porque não é por competência, não é porque é uma pessoa de fora da política, porque tá aí há 27 anos e nunca fez nada. Então, assim, eu me sinto como se ela me odiasse, indiretamente. E na verdade não. A gente precisa ver assim, muitas das pessoas que vão votar no coiso, né, tem uma característica em comum. Eu conheço várias pessoas que vão votar no coiso, mas elas são absolutamente egocêntricas, né? O que significa ser egocêntrico? É aquela pessoa que tem uma referência dela, do que ela acha que é legal para ela, né? E aí ela quer que todo mundo seja igual a ela, né? Então ela tem as características assim, e isso, né, que esse presidenciável, né, consegue empatizar com o público. São pessoas absolutamente autorreferentes. Então, mas eles dizem isso da gente. Já ouvi, por exemplo, mas claro. Argumento de parentes. Mas você só se preocupa com a causa LGBT? Não, gente. E assim, a maneira como uma pessoa pensa na causa LGBT não diz respeito só à causa LGBT, diz respeito aonde está a cabeça dessa pessoa que vai comandar o país. Claro. E outra coisa, não é só sobre a causa LGBT, gente. Sobre economia é uma vergonha, sobre saúde é uma vergonha, sobre segurança é uma vergonha. Uma pessoa que diz que segurança é você armar a população, assim, eu não consigo entender. Porque aí eles dizem que a gente é egocêntrico, porque vocês só estão pensando nos negros e nos gays, temos que pensar em todos. E é mentira isso, porque na verdade tem que pensar em todos. Se você pensar em todos, né, você não vota no coiso, porque o coiso não pensa em todos, ele pensa nele. Então é nítido aquele Estado quando ele fala, não, então o cidadão de bem tem que andar armado. Ele está pensando que ele é o cidadão de bem e ele pode andar armado. Portanto, toda a população é de bem e vai andar armada porque ela é de bem. Até tem um doido que nem o que deu uma facada nele, que se estiver armado ia dar um tiro. Ia dar um tiro, ele ia morrer. Mas assim, é uma autorreferência. Então ele acha que o mundo é igual a ele, né? E as pessoas adoram essa postura, né, dessa pessoa, porque... eu já vi também. Ele é autêntico, ele fala o que ele pensa. Eu já ouvi também, minha tia fala isso. Isso, ele é autêntico, ele fala que ele pensa o que ele tem vontade. Gente,
todo mundo que fala que pensa que tem vontade pode estar internado no sanatório. Você não pode falar tudo que você pensa e ter vontade. Você tem que ter um filtro, você tem que respeitar o outro. E isso é uma coisa que ele não faz. Não, e falar o que tem vontade não significa falar certo, né, gente? Tem Claro. absurdos que saem da boca dele, assim. Claro, absurdos enormes. Então, eu acho que isso a gente tem que ficar muito, muito preocupado. E as pessoas que votam nele, olhar um pouco para isso. Porque a gente tem gays que votam nele. Tem. Né? Então, tem gays que votam nele, exato. Porque são gays de uma certa forma, provavelmente você vai ver, são aqueles gays que não gostam do afeminado, não gostam do travesti, não gostam... Também existe um pessoal que tem ódio da esquerda, que eu identifiquei nessas pessoas, que é assim, olha, eu não voto em ninguém da esquerda porque teve... Por mais que... teve Mensalão, teve Lava Jato, teve não sei o quê, que envolveu todos os partidos. Isso. Durante esses 27 anos que essa pessoa teve como deputado, não fez nada contra. Isso. Só vociferou contra minorias, ganhando audiência e fama em programa de quinta, falando contra a pessoa. Ele simboliza os revoltados. Eu até acho que existe uma legitimidade na revolta dessas pessoas. Existe uma legitimidade, mas é o revoltado que aí pensa, bom, eu estou pensando em mim e eu quero que o resto se ferre, se dane. Agora eu vou pensar em mim, entendeu? Não estou nem aí. Então vem um cara aí que vai pensar em mim, entendeu? Não vai pensar em você. Ele não vai pensar em você. E como que a gente lida na questão de ter pessoas próximas da gente? Porque assim, eu não tenho vontade de olhar na cara de pessoas próximas de mim, porque eu me sinto... É como se aquela pessoa estivesse atentando contra a minha existência. É como se eu descobrisse que talvez eu não importe tanto assim para um parente que dizia que me amava. E o pior que é uma verdade. Né? Quando a gente tem um parente que vai votar nessa pessoa, a gente tem que ter uma análise um pouco mais profunda, né? Nesse sentido. Claro que tem a primeira coisa é lastimar, mas a gente tem que ver que esse parente, essa mãe, esse pai, esse tio, esse irmão, né? Na verdade, ele está querendo, com este voto no coisa, se sentir importante. Porque ele acha que, vamos dizer, votando nessa pessoa, ele vai poder comprar um revólver a hora que ele quer, ele vai poder xingar quem ele quer, ele vai bater em quem ele quer, entendeu? Os gays, né, que vão votar no coisa também tem essa coisa de, então agora eu também vou ser o que eu quiser, entendeu? Esconde uma revolta e uma sensação de que ele pode ser o que quiser, né? E aí a capacidade empática dessas pessoas, empatia, que significa colocar no lugar do outro, não existe. Então não é necessariamente uma revolta com os gays, entendeu? Quem vai votar no coisa não é que minha tia que eu adoro vai votar, então ela me odeia. Não, entendeu? Ela pode não te odiar, mas ela não está nem aí para os seus direitos. Então, mas a gente... Eu postei no Põe na Roda hoje de manhã, ainda é de manhã, tinha mais de 170 comentários de gente dizendo meu pai e minha mãe vão votar nesse cidadão. E o pior é que as pessoas dizem, não, ele não é homofóbico, ele não é misógino, sendo que tem provas disso, assim, e vídeos, e que essas pessoas dizem, mas foi tirado de contexto. Todos os vídeos foram tirados de contexto? Não, eles negam isso, né? Eles negam isso e ficam negando aquilo que pode ser ruim, entendeu? Então eles negam, não, ele não é homofóbico, não, ele não é contra as mulheres, não, ele não é isso. Por quê? Porque a empatia nesse personagem que diz o que quer e que pensa o que quiser, entendeu? É maior. E o que a gente faz para não enlouquecer? Porque eu tô triste, eu tô deprimido em relação à família, a essas pessoas. Primeira coisa é a gente tem que lastimar mesmo. Sabe que imagina, no Natal, eu encontrar com essa pessoa e falar assim, independente do resultado das eleições, assim, essa pessoa não se importou com a minha existência. E sabe que é pior? Ela vai falar que eu não me importei com a existência do país, porque o país está passando por uma crise, corrupção e não sei o quê. Como se o plano econômico dele, a crise, fosse bom. Não, é catastrófico. É catastrófico, sabe já que é pior? apareceu. Você chega para as pessoas e fala assim, então me cita um projeto dele como deputado que foi legal. Me cita uma coisa legal do plano de governo. A pessoa não sabe. Não sabe. Então tá votando nele por quê? É só porque me odeia? Não. Não. Na verdade, são pessoas ignorantes. Ignorantes não é burro. Ignorantes são pessoas que ignoram. E, na verdade, é um voto de protesto. É que nem quem votou no Tiririca. Quando o Tiririca ganhou... Exato. É pior porque é uma vingança... na mão de todo mundo. Exatamente. É uma vingança que vai virar absolutamente contra você. E num momento de crise do país... Não gravíssima. Só econômica. É uma crise absolutamente social. Né? Nós estamos falando de uma crise econômica,
mas tem uma crise social, tem uma crise de preconceito, tem uma questão do gênero feminino que está passando, né? O feminicídio é enorme, uma questão dos negros, entendeu? O que ele fala sobre os índios. É um absurdo. Né? Agora, então assim, essas pessoas dizem que a gente não está respeitando o direito deles de ter opinião, respeitando o direito deles de votar. Não, a gente está respeitando o direito deles votar e acho que esse direito tem que ser respeitado. Mas eu tenho que respeitar o direito da minha tia votar no Bolsonaro, é tão difícil. Você tem que respeitar o direito dela, né? Agora, isso não significa a sua decepção em relação a isso. Não significa que eu não possa me decepcionar. Exatamente, quer dizer, eu fico absolutamente decepcionado por ela. Mas tem alguma dica de como trabalhar o psicológico para conseguir separar essas coisas? Do tipo, para eu conseguir olhar na cara dessa pessoa no almoço, na família, ou na festa de Natal, ou não ficar acreditando para sempre que essa pessoa quer meu mal, porque... Olha, primeiro, perceba que você é melhor do que ela. Indignado você vai ficar, triste você vai ficar, mas é você perceber que você é uma pessoa melhor do que ela. Entendeu? Que a sua capacidade de olhar para o mundo, de ter solidariedade, de ter compaixão, é muito maior do que dela. E a capacidade também de estar ao lado dessa pessoa, eu acho. Se essa pessoa ganhar a eleição, vai ser tão horrível, vai dar tanta merda assim, porque politicamente, economicamente, todas as projeções são catastróficas. Não é porque eu não gosto dele. A The Economist falou isso. Todos os veículos internacionais dizem isso. Até os nacionais estão com medo, porque é uma pessoa desequilibrada, despreparada, que não entende de assuntos, não sabe o que é tripé macroeconômico, enfim, não sabe de nada. Então, assim, a gente pode ficar indignado, a gente vai ter tudo isso, mas é uma coisa que eu peço, quer dizer, mais importante veja quem você vai votar para senador e deputado federal. Isso é importantíssimo. merepresenta.org.br. Você pesquisa de acordo por afinidade, eles priorizam candidatos LGBTs, negros, mulheres, pessoas que a gente precisa, né? Então, é a maneira da gente se defender, porque na verdade um presidente sozinho não pode fazer absolutamente nada. Ele depende de um congresso que vai aprovar ou não as medidas estapafúrdias ou não que ele vai fazer. Então, uma maneira da gente se defender, caso ele entra, né, é votar em deputados federais, né, deputados estaduais e senadores que você sinta que pode ter uma crítica grande a respeito dessa pessoa. Agora, a maneira que você pode falar, se você tem uma pessoa próxima, um pai, uma mãe, coisa e tal, é mostrar um pouco para eles que, olha, existem pessoas diferentes e existem várias verdades, né? O que esse pai e essa mãe provavelmente fazem é querer estabelecer a verdade deles para todo mundo. O que essas pessoas que vão votar nele é se acharem dona de toda a razão e de que todo mundo tem que pensar absolutamente igual, né? Isso é muito cruel, né? É cruel da gente perceber, é cruel da gente ver. Então, a maneira que você pode, não digo que mudar o voto, mas é mostrar para essa pessoa que ela não está pensando em mais ninguém além do umbigo dela. E nem mais nenhum assunto relevante para o país, né? Porque não é uma pessoa preparada. A gente não é só porque eu sou gay que eu não gosto dele. Não. Aliás, eu adoraria que o único problema dele fosse ser homofóbico. E ele fosse incrível em economia, em administração. Eu falava, beleza, vamos aguentar, ele vai falar umas merda aí, mas vai mandar bem aqui onde a gente precisa consertar o país. Mas e a gente continuaria lutando do mesmo jeito que lutou. Exatamente. Quebrando pedra em vários governos, entendeu? E a gente continuaria. É um voto na verdade, de refutar. É um ódio entendeu? Um voto eu sou contra. Em uma coisa, o Bolsonaro foi muito estratégico, né? Ele soube canalizar esse ódio da população e as pessoas estão votando nele sem perceber nem quem elas estão votando, só porque aquele ódio que ele sempre emanou contra tudo, parece que ele apontou para a direção onde estava toda a população apontando, e aí as pessoas falaram, ele que vai salvar a gente. Isso. Gente. E ele representa isso. Então ele pega muito bem, né, percebido alguns grupos que de uma certa forma são marginalizados, que ainda não têm um valor, né, e começa a atacar. Então, a culpa é dos gays, a culpa é do índio, a culpa é da mulher, entendeu? A culpa é do negro. Quer dizer, eu ponho culpa em vários grupos, entendeu? Porque aí, olha, se não tivesse esses grupos, o mundo seria lindo, né? Ele projeta ali. E, na verdade,
o grupo que tem maior culpa nisso é o grupo que ele faz parte, que é o grupo de políticos que não fazem nada e mamam na testa do Estado. Há 27 anos botou a família inteira lá para, enfim, continuar mamando nas tetas do governo sem aprovar nada de relevante. É do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro tá um caos, ele não fez nada pelo Rio de Janeiro, entendeu? Então, assim, na verdade, para não atacarem o grupo dele, o que ele faz? Ele ataca esses grupos e diz que a culpa do mundo não está bom, é isso. Por isso que as pessoas, às vezes, comparam ele, né, àquele que matou milhões de judeus, né? Porque aquele que matou milhões de judeus dizia que a culpa do mundo, né, era judeus, eram gays, eram isso. Então vamos exterminar com eles que o mundo vai ficar maravilhoso. E todo mundo sabe. E todo mundo sabe. Quer dizer, infelizmente muita gente não sabe, né? Muita gente não sabe. Agora tem gente dizendo até que nazismo era de direita, né? Pois é, não, é absurdo, né? Ou gente falando que vota nele porque não quer que o Brasil vire um comunismo. Aonde que existe uma ameaça de regime comunista no Brasil? Mas nenhum, né? Eles dizem que é o PT, só que assim, o PT governou o Brasil por 12 anos, nunca teve qualquer indício de vamos transformar o capitalismo aqui, vai ser eles comunismo. Usam nas pessoas, é um discurso de usar nas pessoas aquilo que pode existir de maior medo dentro dela. Minha tia fala que o mundo tá uma bagunça e que na época da ditadura era tudo muito mais organizado, que não tinha corrupção. Pesquisa. Não, e outra coisa, gente, né? Não tinha imprensa livre para denunciar. Como que você queria que saber de corrupção? Não, e outra, apoiar a ditadura. Vai ler um pouco sobre tortura, gente. Não, então, aí a pessoa fica tão fechada na bolha dela, que como a realidade dela, como criança ali na ditadura, tava tudo bem dentro da casa dela, ela acha que tava tudo bem para todo mundo, e muito pelo contrário. Pelo amor de Deus, né? Eu era criança ainda na época da ditadura, né? Mas eu via os irmãos mais velhos de colegas sumirem. Eles estudavam na USP, né? Eu ainda estava na época, se chamava ginásio. Segundo o Bolsonaro é tudo bandido, né? Sumiu porque morreu porque mereceu, é o que ele falava. Então, o que é isso, né? Então, tenta perceber que essas pessoas que vão votar nele, além de serem rasas, são ignorantes, né? Então, na verdade, projetando nele um preconceito ou um inimigo que elas fantasiam ter. Então, você está melhor psiquicamente do que esse outro, né? E são pessoas que, de uma certa forma, também são psiquicamente egocentradas, né? E estão loucas para chutar o pau da barraca. Então, eu não tenho chance, não tive chance, eu não ganhei, não fiquei milionário. Então, apertam o foda-se e vão votar nele. Só que esse foda-se vai voltar contra você. Contra todos nós, né? Contra todos nós, mas também vai voltar contra esse que vota nele, né? Que pena. Então acho que é compaixão e não odiar essa pessoa, né? Porque o que eu tô sentindo, olha, de verdade, é muito forte. Mas eu vou tentar trabalhar aqui psicologicamente. Compaixão, é entender que essa pessoa, entendeu? É ignorante por uma série de coisas, né? E ela é autorreferente, e ela não pensa no outro, não tem empatia, é uma pessoa que não tem capacidade de empatizar, né? É uma pena? Né? O que a gente pode fazer? Mais do que nunca, se juntar e continuar lutando, né? E ter empatia com os outros, né? Até com essas pessoas que são ignorantes. Arrasou. Obrigado, Cláudio. Imagina, querido. Muita gente. Tá, fica bem. Gente, bom voto consciente. Não vota pelo amor de Deus, por como é que se diz? Por contraponto, sabe assim? Ele falou, então eu também vou fazer ao contrário, entendeu? Que nem foi o voto Tiririca. Eu tô cansado de todo mundo, então eu vou votar no Tiririca. Compara os candidatos, planos de governo, pesquisa o passado de cada candidato, pensa o que cada um já fez. Eu sei que a gente tem críticas, principalmente aos que já estiveram no poder. Claro. Mas é por isso que a gente tem críticas, porque a gente já experimentou. Tá. Mas o que essa pessoa fez de bom? E o que esse aqui que nunca, ou que sempre teve aí e nunca fez nada, tá prometendo, por que vai cumprir? Eu, graças a Deus, nesse sentido, eu tenho a consciência tranquila. Meu deputado federal é muito bom e continua rebatendo e eu vou votar nele de novo. Arrasou. Né? Então é isso, gente. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam, como que vocês lidam com seus parentes. E é isso, paciência e fé, né? Tamo na luta aí. Beijo. Oremos. Beijo.